Bom, meu nome é Sandra, tenho 35 anos. Antes de eu chegar na igreja, eu tinha uma infância bem difícil, porque meus pais viviam em brigas, né? Era aquela contenda, vivia muita doença dentro de casa, muita traição. Então, isso me trazia traumas, porque eu cresci vendo toda essa briga, tudo isso. Eu olhava e eu me sentia muito mal com tudo isso. Meu pai foi o primeiro a chegar na igreja, né? E aí meu pai tinha uma doença muito grave, né? Tinha problema de asma, ele acabava convulsionando e logo ele foi transformado. E eu vi aquilo e me interessei. E minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 10 a 11 anos, ela acabou saindo de casa, porque ela traía meu pai. E ela resolveu sair de dentro de casa e simplesmente abandonou a gente. Só que mesmo assim, eu comecei a vir para a igreja, mas eu tinha um trauma muito grande dentro de mim, porque eu não entendi por que que ela não me explicou o motivo dela sair. A certa idade, eu falei assim, não, eu preciso casar para ser feliz, porque eu tinha uma tristeza dentro de mim, embora dentro da igreja. Mas mesmo assim, aquele vazio era muito grande. E nesse longo do tempo, eu encontrei meu esposo. Eu falei, nossa, agora sim vou ser feliz. Engano. Eu me casei com ele, só que na primeira semana ele já mudou totalmente o jeito, já foi um inferno o nosso casamento. Então, o que eu vivi na minha infância, que eu vi os meus pais passando, trouxe para o meu casamento. Eu estava ainda na igreja, só que quando eu decidi a me afastar da igreja, então, foi a pior decisão da minha vida, porque ali foi tudo ladeira abaixo. Foi quando eu estava no auge financeiro, quando eu consegui uma carreira boa, consegui estabilizar uma vida boa para mim, eu sofri um abuso e não foi fácil para mim. É horrível quando você fala para uma pessoa não fazer aquilo e a pessoa ela insiste. E ali foi quando eu cheguei no fundo do poço, foi quando eu fui diagnosticada com depressão. Por causa daquele abuso, eu acabei entrando nessa depressão e ficava na minha cabeça que eu era culpada de tudo aquilo. E aonde eu tentei a primeira vez que eu tentei o suicídio. Eu tomei para mais de 80 comprimidos. E me levaram para uma clínica psiquiátrica. Ali eu fiquei internada naquela clínica, eu tomava para mais de 20 comprimidos por dia. Após eu sair da clínica, meu esposo ele voltou para a igreja. Só que eu não aceitava. Na minha cabeça só tinha uma mente suicida. Eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade, bipolaridade e borderline. Falaram que não tinha cura, que não tinha jeito. Eu passei por psiquiatra, psicólogos, eu passei por clínicas, tudo que eles falavam para fazer, eu fiz. Só que nada disso adiantava. Eu me sentia culpada por tudo. Culpada por não ser uma boa mãe, culpada por não ser uma boa esposa, por ter perdido o meu emprego, por permitir, porque na minha cabeça falava que eu tinha permitido o abuso, toda aquela tristeza. E eu só pensava no suicídio. Aí foi quando eu tentei 5 vezes. Na última vez, eu tentei me enforcar. E só que uma das pernas enganchou na escada. Não, eu não, ali foi a mão de Deus. Foi quando eu falei assim, não, eu vou dar chance para esse Deus. Foi quando eu decidi voltar. Só que eu levei a sério, porque quando eu voltei, eu vi o pastor pregando, os bispos pregando e falando assim, você tem que levar a sério essa palavra de Deus. Você tem que abrir o seu entendimento. E eu entendi que para mim encontrar minha felicidade, eu tinha que tirar de tudo dentro de mim. Os traumas, os medos, a ansiedade, o meu achismo, a minha prepotência. Eu tinha que extrair de dentro de mim tudo o que me afastava. Raiva, ódio, mágoa, eu era uma pessoa até que às vezes um pouquinho alegre, tinha amigos, mas eu sempre chateava alguém. Então eu falei assim, não, eu tenho que arrancar tudo isso. E foi quando eu tomei a minha decisão. Eu subi em cima do altar e falei assim, não, a partir de hoje eu vou entregar a minha vida. Só que eu tive que me extrair, eu tive que me espremer, igual uma laranja. Quando você extrai o suco dela, que você vai espremendo, espremendo, eu tive que quebrar o meu eu, o meu orgulho e falar, não, você precisa de ajuda. Quando eu me limpei, quando eu tirei de dentro de mim
tudo que me afastava de Deus. Todo o meu eu, a minha mágoa, tudo. O que eu não concordava, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu tirei tudo isso. E foi aí minha decisão. Aí Deus, ele pôde falar, agora eu posso fazer morada em você. E aí teve uma vigília. Nessa vigília eu me preparei. Eu fiz um jejum. Eu fiquei o dia inteiro espiritual. E eu falei assim, hoje vai ser o meu dia. E eu determinei, eu falei assim, não, hoje vai ser. Porque eu já me limpei. Eu já tirei de tudo dentro de mim o que te afasta da tua presença. E aí nesse dia, foi um dia maravilhoso. Foi um dia onde eu me coloquei à disposição de Deus. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero o teu espírito só para ter, só para falar que eu tenho o teu espírito. Mas eu quero sim, para passar o que eu tenho. Só que hoje eu não tenho nada ainda. Mas eu decido entregar a minha vida. E ali o bispo falou sobre a gente se limpar, sobre a gente se manter na fé, sobre levar a sério a palavra de Deus. E naquele dia, quando ele pediu para quem não tinha o Espírito Santo subir em cima do altar, eu já subi com a certeza que dali eu não ia sair sem a presença de Deus, porque eu já tinha tomado a minha decisão. E quando eu subi calada. E eu falei, eu só vou abrir minha boca quando eu tiver a certeza. E ali naquele dia, Deus ele pôde falar assim, agora eu posso fazer morada dentro de você, porque eu me limpei. Eu fiz a vontade dele. O que ele me pedia, eu obedecia à voz dele. Então, ele veio sobre a minha vida e eu determinei, porque eu falei, assim como pensei, sucederá. Assim como determinei, assim se efetuará. Então, eu falei, eu só tenho que cumprir essa palavra na minha vida. E naquele dia eu fui cheia do Espírito Santo. Falar para você, eu não senti arrepio, eu não senti vontade de dar risada. Eu só senti uma alegria tremenda dentro de mim e a certeza que a partir daquele dia eu era uma nova criatura. Testemunha dele agora. Agora sim. E foi o dia mais glorioso da minha vida que eu posso te falar. Eu não troco essa experiência por nada. Nem por nascimento de filho, nem por casamento, por nada. E hoje eu sou essa fonte a jorrar. Aonde eu vou, as pessoas ficam bem perto de mim. Não é mais aquela coisa, nossa, essa pessoa é agitada, essa pessoa é nervosa. Não. Eu perdoei o abusador, não é fácil. Mas eu perdoei, eu não tenho mais nada contra ele, contra ninguém. Eu limpei tudo no meu coração. E hoje eu tô aqui para quê? Para mostrar para as pessoas, tem jeito sim para você. Há uma solução. Para uma mente perturbada igual a minha, uma mente que não acreditava em Deus, uma mente cheia de achismo, que não concordava com nada, que não acreditava na existência de Deus, Deus ele transformou minha mente. E hoje eu estou aqui para ser testemunha dele, estou aqui para ganhar almas, para falar desse amor. Hoje não há vazio, não há tristeza, só há alegria, a certeza que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, para você que está assistindo esse testemunho, eu falo para você que não há outra saída, a não ser você se entregar no altar do Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala, aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. E eu provei dessa água. E eu garanto a você que o que você está passando, se você beber dessa água, você vai ter a maior fonte dentro da sua vida. Nunca mais você vai precisar de mais nada. Você não vai precisar perguntar mais nada a ninguém. Porque o próprio Deus faz morada dentro de você e Ele te dá a direção, o que você pode fazer. Faça como eu e como muitos, se entregue. Faça um desafio com Ele e venha, faça parte dessa nova vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente transformado.